porque o pai e a mãe continuam pai e mãe. Eles continuam vivos em nós. Quando a gente se olha no espelho, a gente olha para os nossos pais. Então, se a gente tem dificuldade de olhar para eles, toda vez que a gente cuida da gente, toda vez que a gente busca algo importante para a gente está fazendo indiretamente em relação a eles. Então, toda resistência que eu tenho, por exemplo, de cuidar de mim, é uma resistência também de cuidar da relação dos meus pais. Toda vez que eu me olho, eu me admiro, mesmo reconhecendo um defeito aqui, uma coisa ali que eu não gosto, porque a gente tem disso ainda, a gente se olha com um olhar de crueldade. O olhar que a gente tem de crueldade com a gente é um olhar de crueldade direcionado indiretamente para os nossos pais. Porque quando a gente agradece a vida, gente, a gente vê as nossas imperfeições, eu pelo menos. Eu admiro o que não é bonito em mim. Não porque aquilo pode se tornar bonito, mas porque eu vejo a realidade e falo, nossa, como isso conta a minha história, como isso lembra minha mãe, como isso lembra o meu pai, como isso é bom. E aí eu posso ter a minha identidade, eu posso ser eu desse jeito sem me preocupar, né, com esse monte de coisa que faz a gente se perder da gente, né, se esconder atrás de algo, de uma aparência, de uma, né, coloca um véu assim, nem a gente mais sabe quem a gente é. Então, toda resistência de autocuidado e amor com a gente mesmo é também direcionada aos nossos pais. Então, para quem não tem os pais vivos, o exercício é esse, da gente se olhar, da gente falar com a gente no espelho, olhar e falar: Nossa, mãe, eu te vejo em mim, nossa, pai, eu te vejo em mim. Eu não soube fazer, eu sinto muito, né? Eu julgava, eu tinha raiva, eu esperava. A gente deixar vir o que não era bom, porque na medida que a gente deixa vir o que não é bom, é igual um copo cheio que a gente continua colocando água e continua colocando água. Vai transbordar o que não é bom e daqui a pouco vai ter só uma água limpa para você usufruir. Então, eu convido você a fechar os seus olhos por um instante, respira fundo e você vai permitir agora que aí na sua mente venha essa pessoa que você tem alguma pendência. Coloque uma pessoa só, tá? Caso você tenha outras, depois você pode fazer esse movimento, imaginando outras pessoas. Então, permita que agora aí na sua mente você visualize alguém com quem você sente que existe um peso, que existe algo não resolvido, e você vai olhar para essa pessoa, mesmo que isso não seja bom. Olhe para ela. Você respira fundo, sem pressa, apenas reconhecendo. E você diz para essa pessoa: existe um vínculo entre nós. Eu vejo você e vejo a nossa ligação. E eu deixo com você agora a sua parte. E assumo agora somente a minha parte. Respire fundo, percebendo o que você sente. Você não tenta resolver nada agora, você simplesmente fica somente com a sua parte, com a sua responsabilidade, com os seus sentimentos. E deixando que o outro possa assumir a parte que lhe cabe, a sua própria responsabilidade e os seus próprios sentimentos. E você vai permitindo que aí no seu coração aquilo que estava preso comece a ser liberado, que aquilo que oprimia o seu peito comece a afrouxar, trazendo para você leveza, bem-estar. E você diz: agora eu sigo para a minha vida.
E você se vira de costas para essa pessoa, dando um passo à frente, seguindo o seu fluxo, seguindo o seu ritmo e permitindo que a outra pessoa faça o movimento dela, do jeito dela, no tempo dela. Mas você, aqui e agora, escolhe seguir. Permita que isso traga para você algo e devagarinho você vai se despedindo desse exercício, dessa experiência, permitindo que o essencial fique com você. Pode ir abrindo seus olhos. Isso. É um exercício que você pode retomar sempre que você desejar. E ele convida a gente ao quê? A olhar e assumir só o nosso, sem misturar as coisas, sabe? A gente aprende a entender a nossa parte. Então, nessa relação, eu sou a esposa, nessa relação, eu sou a mãe, nessa relação, eu sou a filha. Em cada relação existe um limite. Então, você vai observar as relações que você precisa resolver as pendências, e em cada uma você vai refletir sobre o seu lugar, sobre o seu papel e perceber qual é a minha parte aqui. Porque a minha parte como esposa não é, por exemplo, a minha parte como mãe, são coisas totalmente diferentes. E às vezes eu só vou reagindo da mesma maneira em todas as relações e não vai funcionar. Aí eu bato no peito e falo, eu sou assim mesmo, que o mundo me engula, né? Goela abaixo, a gente às vezes quer descer goela abaixo as pessoas, e na verdade. Não é que a gente é diferente nas relações, é que, na verdade, cada relação exige de nós algo diferente. É por isso que a gente vem da união de um homem e de uma mulher, porque precisamos uns dos outros e podemos aprender uns com os outros. Então, fica aqui essa dica: se você tem pendências, reflita sobre o seu lugar, sobre o limite que você tem nessa relação e fique ali e diga, eu fico com a minha parte, que é muito amplo, né? Para cada relação pode existir um sim ou não. Eu não teria condição de te falar o que é o exato, mas é importante a gente refletir sobre exatamente esse limite do que é nosso e do que não é nosso. Por exemplo, vamos supor que você não dê conta de algo. E para que você continue, você precisa de espaço. Vamos supor que é a gente que está fazendo isso. Se você precisa de espaço e dá um passo, se afasta ali de determinada época de alguma coisa, você gostaria que alguém fosse te questionar, te perguntar ou exigir que você retomasse aquilo que você não quer mais? Então, o que acontece? O início disso, eu acredito. Se as pessoas estão percebendo que isso não tá bom, que tem alguma coisa, o início é sempre aqui dentro. Se cada um olhar para essa pessoa e der espaço para ela fazendo o que ela faz, então eu aceito você mesmo que a sua escolha seja essa. Eu reconheço que existe algo que a gente talvez não esteja vendo, mas que talvez não tenha sido bom para você. É um movimento interno que a gente começa a praticar e que vai fazendo com que, do lado de fora, as coisas comecem a se tornar possíveis. Porque às vezes a gente quer fazer com o nosso braço e tem coisas que o nosso braço não alcança. E aí então a gente começa um movimento aqui dentro. Ah, tudo bem eu me interessar pelo outro, me preocupar com o outro. Eu posso ir perguntar, eu posso ir me oferecer para ajudar? Eu posso, mas antes da ação real, eu preciso trazer isso aqui dentro, porque aí o outro vai sentir o meu interesse genuíno e não só um movimento mecânico que às vezes é racional, isso é certo e isso é errado.
E aí eu vou querer fazer o certo e muitas vezes eu faço o certo desconectada do que eu tô sentindo. Eu tô sentindo assim, não, não é adequado. Ah, não, mas é o certo. Aí eu não eu faço porque é o certo, mas o meu coração tá falando assim, não, mas não é agora. Não, não é desse jeito. E aí o que que eu faço? Pedra, né? Nó aqui dentro, porque eu tô desrespeitando quem? Gente, o coração é uma bússola. É uma bússola poderosa indicando o caminho. A gente precisa sempre trazer uma decisão e uma escolha, passar pelo crivo dessa bússola. Porque ela é a ponte que a gente tem com o que há de maior. Não é a mente que se conecta a Deus, é o coração. E lá, quando a gente estuda, né, as instruções de Deus, é claro o poder que ele destaca para o nosso coração. Ele fala que toda a nossa vida depende do nosso coração. Então a gente tem que passar ali como um filtro, nosso coração precisa ser esse filtro. Não sei se contribuiu, Dê, mas eu acredito que é um bom caminho começar aqui, cada um no seu coração, e a vida pode surpreender, né? Essa pessoa pode, ela pode falar, nossa, eu preciso dizer, eu preciso mostrar, eu preciso falar, e aí pode surgir o movimento sem a gente forçar esse movimento. Fez sentido, gente? Então, olha só, a gente vai encerrar por aqui. Hoje, às 19 horas, esse conteúdo vai estar lá no YouTube. Se você quiser enviar para alguém, envie, eu vou compartilhar lá na comunidade. Se você não está seguindo lá o canal, segue, porque tudo agora que for possível, eu vou alimentar ali de alguma maneira para que fique acessível. Vocês sabem do meu desejo de que isso seja acessível. Eu não vou abrir mão do Zoom. O Zoom, para mim, é o espaço onde minha alma vibra. Mas por que não levar isso também para quem não pode estar nesse horário, né? Trocando aqui com a gente, fazendo dessa maneira, tá bom?